Aleluias, graça e paz, irmãos, galera do Na Real. Nós queremos dar um bem-vindo a você que nos acompanha, você que está acompanhando essa série, a terceira parte da série Paternidade. Você que não assistiu, você que perdeu as primeira e a segunda parte, você tem a oportunidade de estar procurando no nosso canal no YouTube, Na Real, LA, Luiz Alves. Você vai encontrar ali as ministrações desde a primeira, e hoje nós estamos na terceira parte. Você que nos assiste, né, quero te convidar a você convidar a sua família para sentar no sofá, você que está em casa, acompanhar essa mensagem poderosa a respeito do nosso papai querido. Amém? Quero orar com você, feche seus olhos. Senhor Jesus, Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua presença, Senhor. Pai, nós Te louvamos, ó Pai, nesta tarde, nesta noite, ó Pai, pela Tua presença, Pai. Senhor, nós Te agradecemos porque Tu és um Deus de amor. Realmente, Pai, o Senhor é o nosso papai querido. Pai, e diante de Ti, da Tua grandeza, nós colocamos nossas vidas, Senhor. Te agradecendo, Pai, porque o Senhor, ó Pai, tem nos abraçado, o Senhor tem, ó Pai, nos confortado nossos corações. Por isso, Pai, abençoa cada lar, cada filho, ó Pai, que neste momento está, Senhor Deus, ligado, que está ouvindo esta mensagem, Senhor Jesus. Pai, nós Te pedimos a Tua bênção, a Tua proteção, ó Pai. Também, Senhor Deus, me usa como um canal, Senhor Jesus, Pai, que possa transmitir tudo aquilo, Pai, que o Senhor falou em meu coração, ó Pai. Nos dá entendimento, nos dá revelação, Pai, pelo poder do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluias, glória a Deus. Você tem uma Bíblia aí, você pode, peço por gentileza que você abra no livro de Efésios, Efésios capítulo 3, versículo 14. Nós queremos falar um pouquinho desse texto, depois nós voltaremos no texto base que nós estamos falando em Romanos capítulo 8, a partir ali do 12, 14. Mas primeiro eu quero ater a essas verdades que o apóstolo Paulo aqui está falando à igreja de Éfeso. Efésios capítulo 3, verso 14, diz assim: por esta razão eu me ponho de joelho diante do Pai, e que toda a família no céu e na terra recebe o nome. Vou estar lendo de novo. Porque por esta razão eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem toda a família no céu e na terra recebe o nome. Amém? Aqui o apóstolo Paulo falando de uma certeza, falando que nós temos uma família, nós temos o nosso Pai. Ele falando que coloca-se de joelho, clamando, né, diante do Pai, daquele que toda a família, né, nós entendemos que nós estamos numa família, que nós somos uma família do Senhor, o Senhor nos comprou, o Senhor colocou um selo em nossas vidas, e através dessas verdades que o apóstolo Paulo está falando aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Talvez você já ouviu isso, talvez você já ouviu alguém falar assim, Deus é Pai. Eu quero falar um pouquinho a respeito disso, né? Você já ouviu com certeza, Deus é o nosso Pai, às vezes de forma até mesmo, pessoas até meio que até duvidando disso, ou não entendendo realmente o significado da paternidade, né? E nós vemos, e também quero abrir com você, baseando nesse texto, a resposta aqui, Deus é Pai. Nós podemos entender que nem todo mundo é filho de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Então a resposta, todos são filhos de Deus? A resposta seria não. Nem todos são filhos de Deus. Nós vamos entender um pouquinho. Quero que você abra comigo em João. Livro de João. Capítulo 1. João, capítulo 1, diz assim, capítulo 1, 11 e 12, diz assim: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Aqui e o versículo 12 fala assim: mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.
Aleluia. Então nós vemos no texto o Senhor falando que, primeiro ele fala, veio para os que eram seus, e os seus não reconheceram. Né? Então aqui fala nesse texto que nem todos são. Apenas aquele que creem no nome do Filho de Deus. Esse realmente é o Filho de Deus. E no versículo 12 ele diz, mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, a saber, ao que creem no seu nome. Aleluia. Então nós vemos aqui uma palavra poderosa falando que aquele que nós estamos falando de paternidade. Então nós vemos que para nós entendermos a paternidade do nosso Pai, nós temos que crer no nome do Filho de Deus. Eu quero relembrar você que iniciou a série, você que começou a assistir, o pastor Elton falando na primeira parte, ele falando ali de paternidade espiritual, de um pastor, de um discipulador, de um líder, né, que nós devemos honrar, nós devemos, né, clamar ao Senhor pelas suas vidas, honrar, respeitar, né, e na primeira parte, na segunda parte também, nós ouvimos, né, que o pastor Henrique, ele falou a respeito que nós somos herdeiros. Nós somos herdeiros com Cristo. Esse texto depois que eu quero ler com você em Romanos. Nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Né? Então nessa parte eu quero falar para você, né, através aqui da palavra do Senhor, que nós precisamos crer no nome do Filho de Deus. Porque só assim nós teremos o nosso Pai, o nosso Papai. Porque o Senhor, bem certo que Ele entregou o seu Filho, Ele entregou o que tinha de melhor. Deus entregou o que Ele tinha de melhor, Jesus Cristo, o seu Filho, para morrer na cruz pelas nossas vidas. Tenho certeza que você conhece, você sabe dessa história. Então, mas para nós entendermos, né, aqui o texto fala, aceitar Jesus como Pai, né, aceitar o seu nome, né. Então, e nós vemos que diante disso, existem passos nas nossas vidas que nós devemos tomar. A primeira parte é a gente crer no nome do Filho de Deus. Né? Então, isso e o segundo passo, um passo muito importante, que seria o batismo. Porque a partir do momento do batismo nas águas, nós temos uma nova oportunidade de nós nascermos de novo em Cristo Jesus. Então, nós vemos como a partir de então, nós se batizamos, nós descemos as águas, nós aceitamos o sacrifício de Cristo, e nós, a partir dali, a gente começa a andar, né, realmente como filho de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que, bem certo, fala nos evangelhos que nós precisamos nascer de novo. Né? Então, nós nascermos de novo, nós temos a oportunidade do batismo, de reconhecer o nosso Pai. Dali em diante, nós ser da família do Senhor Jesus. Ser, como o pastor Henrique falou, co-herdeiro com Cristo, porque de fato nós somos herdeiros com Cristo. Né? Antes de Jesus vir na terra, né, Deus Pai ele enviou a Jesus Cristo na terra para nossas vidas, então, para nos resgatar das trevas. Né? Então o Senhor, a partir da vida de Jesus, isso veio nós fomos reconciliados novamente. Então é por isso que nós somos herdeiros com Cristo. Nós somos herdeiros com Cristo. Nós vamos ler alguns textos falando a respeito disso. Então nós temos uma filiação. Nós temos o nosso Pai. E o nosso Pai, Ele entregou o que Ele tinha de melhor para que nós tivéssemos comunhão com Ele. Aleluias, amém? Então, o Pai ele transforma a genealogia ao seu filho. O Pai biológico, o Pai aqui na Terra, ele transmite o seu DNA para o seu filho. Ele transmite o seu caráter ao filho. Então, a partir do momento que nós entendemos Deus como o nosso Pai, Jesus Cristo, aceitamos o sacrifício dele, nós começamos a caminhar com Cristo. Nós se batizamos, como eu já falei. Então eu começo a entender que eu preciso entender o DNA do meu Pai. Nós vemos que o Senhor ele ensina a respeito
de amar as pessoas. Ele ensina a respeito de respeitar as pessoas, de fazer o bem. Então, a partir do momento que eu entendo isso como o meu pai, eu começo a ter uma transformação na minha vida. Aí eu começo a amar as pessoas. Por quê? Porque o Senhor ele me amou primeiro. Então, a partir de então, eu começo a entender o DNA do meu pai celestial, do meu Deus, do nosso Deus. Nós começamos a entender aquilo que o Senhor espera que nós façamos. Porque Jesus ele nos deixou vários exemplos, muitos exemplos para a gente seguir, de como a gente tem uma vida tranquila, até mesmo aqui na terra. Nós respeitando as pessoas, nós tendo amor às pessoas, nós trabalhando o nosso GC, nós abraçando o nosso GC como uma família realmente que o Senhor nos deu. Então, a partir de então, nós entendemos o amor de Cristo. Então, até te incentivo cada dia mais, você que participa do GC, você que tem seu discípulo, a amar os seus discípulos, você buscar, porque o Senhor ele colocou esse discípulo nas tuas mãos. E você tem sido o pai espiritual dos seus discípulos. Então ensine com amor, ensine com alegria. Aleluias, amém? Então, nós transmitimos o DNA. O Senhor, quando Ele nos alcança, a partir de então, a gente começa a transmitir o amor de Cristo para outras pessoas, para as pessoas que estão na nossa volta. Né? Então, o primeiro ponto seria esse, né? O Pai, Ele transmite. Mas para isso, primeiro eu preciso reconhecer. Eu preciso reconhecer a Jesus Cristo, o seu sacrifício. E o segundo ponto que eu queria tratar também, falando de Deus Pai, Provérbios fala que o pai ele deixa uma herança. O pai prudente ele deixa uma herança para os seus filhos. Né? E fala que nós, como filhos de Deus, temos uma herança e somos co-herdeiros com Cristo, como eu já havia falado. Agora nós queremos entrar no texto de Romanos capítulo 8, a partir do versículo 14, você que nos acompanha, você que for rápido o endereço. Romanos 8, eu vou estar lendo a partir do 14, diz assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viver de outra vez atemorizado, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiro e co-herdeiro de Cristo. Herdeiros e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com eles sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Aleluias. Nós vemos esse texto, nós olhamos aqui, o apóstolo Paulo falando aos romanos que nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, junto com Cristo. É por isso que nós temos que entender que nós devemos confessar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós devemos aceitar o sacrifício de Cristo, de tudo que Ele fez. Porque nós olhamos para esse texto, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Tudo que Jesus recebeu, aqui fala que nós receberemos também. Porque nós somos co-herdeiros com Cristo. Então, o que motiva nós todos os dias é nós pensar que a nossa pátria celestial não é aqui na terra. Nós estamos aqui por uma passagem, um período curto, mas nós olhando para o céu, nós olhamos para onde Cristo está, né? O que nos espera, o que nos aguarda lá no céu. Nós olhamos em João capítulo 14, ele fala, Jesus falando para os discípulos que não era para ele ficar triste, porque ele ia para o Pai, mas ele ia deixar o Consolador, não ia deixar eles órfãos. E ali fala que ele estava indo para o céu preparar-vos uma morada. Preparar uma morada para nós. E olha só, que poderoso é isso. O Senhor Jesus ele tendo um cuidado todo especial de falar que ele foi preparar uma morada. Mas que não era para ele se preocupar, porque ele ia deixar o Consolador, o Espírito Santo habitando dentro dele, dentro de nós.
O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Aleluia. Se isso não... espero que você, né, na sua casa, possa dar um amém, possa dar uma glória, porque o Senhor, ele teve um cuidado todo especial de nos amar e nos deixar, nos guardar aqui na terra, nos deixar o seu selo, deixar o Espírito Santo. E ele disse assim, então eu estou indo para o Pai, eu estou indo preparar-vos uma morada. Imagine só, quero que você imagine comigo, Jesus, ele indo lá no céu, ele está no céu lá com o Pai, ele preparando uma morada, creio que já está tudo preparado essa morada, né? Essa casa que ele fala, mas esse texto aqui, ele fala que nós somos co-herdeiros. Nós somos herdeiros com. Nós somos, aqui ele fala que nós somos com, o apóstolo Paulo tendo a revelação pelo Espírito Santo com. Então quer dizer que nós somos herdeiros com Jesus Cristo. Nós somos herdeiros, tudo que o Pai deu para Jesus, tudo que Jesus tem, nós teremos, nós temos isso. Imagine que poderoso a gente está no céu. Nós estamos no céu e nós somos herdeiros com Cristo. Aleluias, glória a Deus, nós louvamos a Deus porque o nosso Deus, ele se preocupa com os mínimos detalhes. Então, se você ainda tinha dúvida de paternidade, eu quero dizer para você, quero afirmar para você que o Senhor te ama, que Deus, ele nos ama. Porque como eu falei, ele deu o que ele tinha de melhor. Então, tudo que ele fez, ele já preparou, ele já está tudo pronto, né? Basta apenas nós buscarmos a face do Senhor, nós temos um relacionamento com Jesus Cristo. Nós temos intimidade com Jesus Cristo, com o Pai. E estar junto com Ele todos os dias e almejar, todos os dias querer esse abraço do Pai. Querer estar com Jesus Cristo, estar tendo essa herança. E essa herança não se estende, não diz que lá no céu nós teremos isso, mas aqui na terra, enquanto nós estamos aqui na terra, nós também temos isso. Nós também podemos buscar, nós podemos ter intimidade com o Papai aqui na terra. Nós podemos usufruir desta herança. Nós vemos que pelo caminhar, muitas pessoas, elas deixam de estar com Jesus. Elas se esfriam, porque muitas vezes ela traz para a sua vida, para a sua comunhão com Deus, ela traz aquilo que ela viveu no passado. Talvez não teve um bom relacionamento com o seu pai ou com a sua mãe. E às vezes às vezes a pessoa traz isso para Deus, traz isso, essa mágoa, esse ressentimento às vezes dentro, e traz isso para o relacionamento com Deus. Mas eu quero dizer para você que Deus jamais nos desamparará. Jamais o Senhor nos deixará. Jamais. Porque Ele está sempre conosco. Ele está sempre conosco a partir do momento que eu busco a face dEle. A partir do momento que eu quero ter intimidade com o Pai, que eu quero amar, que eu quero buscar, o Senhor, Ele se revela através da sua palavra. Porque é a palavra do Senhor que tem o poder. É a palavra que transforma. É a palavra que nos enche de vigor. Nós vemos tantas situações acontecendo à nossa volta aqui no Brasil, tantas mortes, tanta tristeza, pessoas perdendo seus familiares. Mas nós temos um Deus que Ele vê, é um Deus que nos dá a garantia de que nós estaremos com Ele. Que por mais que, aqui o apóstolo Paulo continua falando aqui, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada a nós. Irmãos, por mais que nós passamos dificuldade aqui na terra, por mais que nós passamos lutas, muitas vezes, mas isso não pode se comparar com a glória. Isso não se compara com a glória a ser revelada a nós. Então, todos os dias eu tenho que entender que eu posso passar dificuldade, eu posso passar angústia muitas vezes, mas eu tenho o meu Pai do meu lado, que eu posso abraçar, que eu possa trazer para perto e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu abraço, eu preciso do Teu carinho, eu preciso do Teu amor. E Ele enche
a nossa vida de esperança, de alegria. Ele enche. Então, baseado nisso, eu continuo a minha vida buscando ao Senhor, eu continuo buscando a graça do Senhor para esse grande dia, onde fala aqui que isso tudo que eu passar não pode se comparar. Isso não pode se comparar com a glória que será revelada a nós. Então, por mais que eu me esforce aqui na terra, por mais que eu lute, por mais que eu receba bênção, por mais que eu seja bem sucedido muitas vezes, por mais que eu tenha uma casa legal para morar, tenha uma família que me ama, que eu tenha um trabalho legal, que eu tenha um carro para mim passear, para mim andar, mas nada disso, eu quero dizer para você que nada disso se compara. Nada disso se compara com a glória a ser revelada a nós. Então que isso sirva cada dia mais para você buscar a face do Senhor, para você almejar esse Deus que realmente é nosso Pai. Realmente Ele se preocupa conosco. A palavra do Senhor diz que antes mesmo de nós nascer, Ele já sonhava conosco. Ele nos desenhou da maneira que nós somos, para nós reproduzir isso, para nós reproduzir a glória de Deus. Aleluias. Então, primeiro ponto, todos são filhos de Deus? Não, nem todos. Nós vemos que nem todos são filhos de Deus. Somente aquele que busca a face, aquele que recebe a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E dali então começa a caminhar através do batismo, através de buscar a presença do Senhor, através daquela comunhão com o Pai. Isso garante que nós somos filhos de Deus, a partir do momento que eu aceito isso. E o segundo ponto que nós vemos, falando que Deus é Pai, falando da nossa herança, que nós temos herança sim. Você tem herança. Talvez se seu pai biológico não deixou uma herança para ti, mas eu tenho certeza que você já tem herança. Porque a palavra do Senhor diz, a palavra do Senhor garante que nós somos herdeiros, que nós já temos herança. Mas um filho, quando ele é pequeno, ele não recebe. Um filho, quando ele herda algo do pai, quando ele é pequeno ainda, ele não é, tudo que tem ali é dele. Mas ainda ele não consegue, ele não pode ainda usufruir talvez daquilo, ele não pode tomar uma decisão por aquilo, porque às vezes ele está ainda criança, às vezes ele não entende ainda, né, tomar decisões, ele não consegue tomar decisões, né? Mas a partir do momento que ele vai crescendo, ele vai tendo, ele já vai cuidando das coisas do pai. Ele vai querendo proteger, ele vai querer guardar, ele vai querer, se é uma empresa, ele vai querer que prospere, ele vai querer buscar recursos para que essa empresa prospere, que essa empresa vá para frente, que possa produzir mais, né? Isso é nas nossas vidas. Quando nós entendemos que nós somos herdeiros do Pai, do Senhor, nós começamos a buscar. E nós começamos a transmitir, porque isso é automático. Se eu tenho, eu vou transmitir. Se eu tenho, eu vou transmitir. Agora, eu não posso transmitir uma coisa que eu não tenho. Então, essa herança já está nas nossas vidas. Nós somos herdeiros. Aleluias. Nós somos herdeiros. Então, use essa herança. Use, porque nós não precisamos hoje, nós não precisamos mendigar, chegar mendigando ao Pai, mendigando, Senhor, eu preciso disso, Senhor, por favor, Senhor. Não, nós temos o nosso Pai. Nós podemos chegar, porque foi através do sangue de Cristo que nós temos livre acesso. Nós podemos chegar ao nosso Pai a qualquer momento e dizer, Pai, eu estou precisando disso. Eu estou precisando daquilo. Senhor, Tu conhece meu coração. Então você pode entrar com intimidade. Você pode entrar com confiança, porque o Senhor está ali te esperando de braços abertos. Aleluia. Em terceiro ponto, eu queria também falar com você que muitas vezes, já havia comentado sobre esse terceiro ponto, muitas vezes nós trazemos algum trauma de infância, né? Dos nossos pais, às vezes, não sei se a gente teve um bom relacionamento com nossos pais, ou se nós não tivemos um bom relacionamento. Eu sei que, quero contar rapidamente,
Quando eu era pequeno, nós somos em 4 irmãos, né? De repente, o meu pai, ele trabalhava numa cidade fora, uma cidade longe, e nós ficava em casa, eu, meus irmãos e minha mãe. E o meu pai, ele vinha só, às vezes cada 15 dias, ou às vezes passava um mês, porque ele trabalhava longe, então não conseguia vir sempre. E eu lembro que numa noite, eu acordei, eu fui até o quarto da minha mãe, porque a minha irmã era pequena, estava chorando. E, e eu cheguei no quarto e só tava a minha irmã. Só tava a minha irmã chorando. Isso, não lembro que horas que era. Eu tinha 7, 8 anos. Então, eu vi só a minha irmã chorando e eu pensei, e agora? Minha mãe onde que tá? E de repente eu fui abrir o armário. Eu cheguei a abrir o armário e olhei as roupas do meu pai. Eu sabia que não tinha muitas, porque ele levava para a empresa e levava várias roupas. E eu olhei na parte que ficava da minha mãe e eu reparei que não tinha roupa. Eu olhei e reparei que não tinha. Eu achei estranho. Eu tinha 7, 8 anos, eu já achei estranho. Pô, mas cadê a roupa da minha mãe? E aí eu fui olhar e daí tinha umas malas que eu sabia onde que tinha. Eu fui olhar e também não tinha aquelas malas. Aí eu fiquei, e agora? Né? Onde foi a minha mãe? Eu fiquei meio desesperado na hora, porque eu tinha apenas 7, 8 anos. E meus irmãos ainda dormindo, a minha irmã menor, né, chorando ali, precisando, porque era a hora dela mamar. E aí eu fiquei meio desesperado. Fui no vizinho do lado e não sabia onde estava minha mãe. E eu não conseguia dormir, daí os vizinhos vieram e ficaram com a gente. Depois, minha mãe, de repente, desapareceu, sumiu. Minha mãe juntou a sua roupa e sumiu. Então aquilo, né, eu não consegui chamar meu pai, porque ele morava longe, né? Só depois de alguns dias entrar em contato com ele, ele veio. Então, e meu pai veio, saiu da empresa, ficou com a gente. Então minha mãe de repente sumiu, né? Então eu fiquei desesperado, porque aquela figura materna de repente da noite pro dia sumiu. Eu tive que me adaptar, né, sem uma mãe, né? Eu louvo a Deus que meu pai, ele supriu todas, né? Ele supriu a falta da minha mãe, né? E até então eu não entendia por que Deus tinha permitido isso, por que tinha acontecido isso, né? E com o passar do tempo, depois eu reencontrei a minha mãe, a gente teve novamente, né, contato, né? Tivemos novamente uma conversa e podemos se acertar em alguns assuntos, né? Então, por um tempo eu fiquei pensando, poxa, mas Senhor, né? Por que isso? Por que acontece isso? Mas eu entendi que o meu pai é o Senhor. O meu pai é o Senhor porque ele não desampara, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho um bom relacionamento, um ótimo relacionamento com a minha mãe, né? Mas eu passei um período de infância ali, de adolescência, sem a figura da minha mãe. Mas o meu pai biológico, ele preencheu isso e muito mais o Senhor lhe preencheu. Porque o Senhor lhe confortou meu coração, o Senhor me fez entender que realmente Ele é Pai. Ele jamais falha. Ele jamais vira as costas para a gente. Porque Ele nos ama. Porque Ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Nós somos a imagem e a semelhança do Senhor. Então, que isso sirva cada dia mais para você entender que Deus está contigo. Que Ele é seu pai, que você pode chegar e, papai. Você pode falar papai. Né? Você pode chegar a qualquer momento. Você tem, porque nós vemos aqui pela palavra do Senhor que Ele é nosso pai, que Ele nos amou, que Ele entregou o que Ele tinha de melhor, o seu Filho, para que nós tivéssemos comunhão com Ele, para que nós pudéssemos ter intimidade com o Pai. E hoje nós podemos entrar nesse Santo do Santo, hoje nós podemos realmente viver para a glória de Deus. Então, que você que está nos assistindo, que você possa ter a certeza, que você pode ter a certeza que o Senhor te ama,
que o Senhor te escolheu, que você tem herança, que você tem propósito, que você, cada dia mais, você pode estar buscando ao Senhor, que você pode estar transmitindo. Porque nós temos que transmitir aquilo que o Senhor Ele fez nas nossas vidas. Tudo que eu recebo, eu transmito. Porque isso é uma coisa, tem que ser uma coisa natural na nossa vida. Transmitir o que eu tenho recebido, né? Então que você possa realmente entender que Deus é Pai. Se você tinha alguma dúvida, pode ter certeza que o Senhor te ama, que basta apenas você buscar. Porque o Senhor Ele está tão perto. O nosso papai Ele está tão perto. Ele está querendo ter intimidade contigo. Ele está querendo ouvir dos seus problemas. Ele está querendo ouvir das suas dificuldades, muitas vezes, que nós temos. Às vezes nós temos algo que, às vezes, muitas vezes a gente não quer expressar, às vezes, que a gente ainda tem um bloqueio na nossa vida ainda, mas o Senhor quer ouvir realmente isso. Você tem seu discipulador que você pode estar buscando, que você pode estar falando, né? Porque o papai, ele se preocupa tanto com isso, porque ele te deu alguém para caminhar contigo. Ele te deu alguém para ouvir os seus anseios. Alguém para ouvir, para te ajudar a caminhar, para te ajudar a conhecer mais desse Pai que Ele está ao teu lado. Aleluias. Então, que você entenda, realmente, que você entenda que Deus te ama e que Ele se preocupa com você. E que você tem herança, mais uma vez. Você tem herança. Você é herdeiro com Cristo. Aleluias. Então, quero fazer uma oração, não quero me estender mais. Temos ainda a quarta parte do tema paternidade, né, será ministrado. Não sei se a gente vai conseguir fazer, né, online ou se a gente vai fazer presencial, mas tenho certeza que Deus falará com você, continuará falando no teu coração. Aleluias. Amém. Feche seus olhos, nós queremos clamar ao Senhor, agradecer, porque o Senhor, Ele tem cuidado das nossas vidas. O Senhor, Ele tem um cuidado todo especial. Você pode ter certeza que Ele está aí ao teu lado, que Ele está querendo ouvir as batidas do teu coração, que Ele quer ter intimidade contigo, que Ele quer estar contigo. Porque se não fosse assim, Deus Ele não tinha entregado a Jesus Cristo. Se Ele entregou o que Ele tinha de melhor, Ele entregou para aquele que para Ele é o de melhor, é melhor. Porque se nós somos herdeiros com Cristo, nós somos co-herdeiros com Cristo, nós somos como Cristo é. E para isso nós precisamos ter intimidade, nós precisamos reconhecer a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Você que não tem certeza ainda se você realmente é filho de Deus, nós lemos aqui, você pode estar buscando esse texto novamente. Porque todos que reconhecem a Jesus Cristo, todo aquele que reconhece o sacrifício de Cristo, esse é filho de Deus. Então que você possa realmente buscar a face do Senhor. Porque Ele está aí. O Senhor já fez tudo já. O Senhor já se entregou. O Senhor já se derramou. Já nos amou e nos ama. Ele já fez tudo, então basta eu entender que agora eu preciso dar o primeiro passo. Eu preciso buscar a face do Senhor, eu preciso estar com Ele, querer estar com Ele, porque é Ele que transforma nossas vidas. Sabe, é o Senhor, é a palavra do Senhor, é o Teu nome que tem todo o poder, que tem toda a autoridade de transformar nossas vidas. Não é pela força do nosso braço, muitas vezes, não sei se Deus está comigo, se o Pai realmente fala que Pai, não. Eu quero dizer para você que Ele é seu Pai, sim. Porque a partir do momento que você começa a buscar Ele, essa confirmação vai vindo dentro do nosso espírito,
que nós somos filhos de Deus. A partir do momento que eu começo a buscar na palavra, que eu começo a orar, ter comunhão com Deus, o próprio Espírito começa a confirmar em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então não há outra forma, meu querido. Não há outra forma, não adianta você, muitas vezes se você não ora, se você não busca a palavra, você querer ter intimidade com Deus, aí sim você vai ter dúvida da paternidade. Porque isso tem que começar aqui dentro, o desejo de buscar a face do Senhor. O desejo de conhecer mais de Deus. O desejo de se envolver com a palavra, de estar buscando, de estar lendo, de estar realmente movido, sabe? Desejoso pela presença do Senhor. Só assim você vai entender a sua filiação. De onde você é, para onde você vai, com quem você vai herdar, com quem você já é herdeiro, com Cristo Jesus. Aleluia. Então, louvamos a Deus pela sua vida. Você que nos assiste, você que está com a sua família nos ouvindo, tenha certeza que Deus está do teu lado e está no controle de qualquer situação. Nada foge do controle do Senhor. Nada foge. Essa pandemia, esse desafio que nós estamos vivendo hoje, nada foge dos olhos do Senhor. Basta apenas você confiar no Senhor. Você depositar confiança nele. E eu tenho certeza que o papai jamais vai te desamparar. Aleluia. Amém? Que Deus possa te abençoar através dessa palavra. Você pode estar acompanhando desde a primeira ministração do pastor Elton, falando de paternidade, da segunda parte também com o pastor Henrique, hoje. E não perca, na próxima semana estaremos finalizando esse tema. Um tema poderoso. Deus é o nosso Pai. Aleluia.